Boa noite, irmãos, graça e paz a todos até vocês que estão nos assistindo, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um. Como é precioso a gente poder estar reunindo nesse domingo de chuva até, né? Mas que possamos estar com os nossos corações aquecidos com a presença do nosso Deus e possamos estar fazendo o nosso melhor para a glória e a honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Convidar a todos a se colocarem em pé e nós vamos estar cantando Brilha Jesus, que realmente a luz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar transbordando os nossos corações nessa noite e possamos estar colocando a nossa alegria em cada canção, em cada louvor que nós vamos estar nesse momento entoando. Sentar. Nesse instante também eu convido você a baixar a sua cabeça. Nós vamos estar orando, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade. Nós te agradecemos, Senhor, ó Deus, por causa dessa oportunidade que temos de poder estar louvando aqui o seu nome, ó Deus. Te agradeço por cada irmão, ó Deus, que está aqui, que se dispôs, ó Pai, para estar louvando e bendizendo o teu nome. Abençoa nossos irmãos também que estão em casa, ó Deus, que estão assistindo essa transmissão, e que eles possam estar sendo atingidos pela Tua presença, ó Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo. Nós Te agradecemos, ó Pai, fale conosco nessa noite, ó Pai, abra os corações, ó Pai, e Te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa estar sendo glorificado através das nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, né, irmãos? Todos sejam bem-vindos. Como é precioso nós estarmos hoje aqui. Sabemos que não temos vivido tempos fáceis, mas sabemos que a nossa fé
está em confiar no Senhor, mesmo nas dificuldades, mesmo nas tribulações. Não sei a dificuldade que cada um tem passado, tem enfrentado, mas que você possa confiar no Senhor. O Senhor é soberano, o Senhor tem o controle nas suas mãos sobre essa pandemia, sobre a situação, e que você nessa noite possa estar saindo renovado com a poderosa presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse momento, vou convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias. Nós vamos estar lendo o Salmo número 29. Quem trouxe sua Bíblia pode estar acompanhando. Não sei se vai estar transmitindo ali no telão, mas que você possa estar acompanhando até mesmo no seu aplicativo. Eu vou pedir para um irmão vir fazer a leitura desses salmos. Vou pedir para o nosso irmão presbítero, o pai da Isadora, fugiu o nome agora, Altair. Pode vir aqui no microfone, fazer favor, para os irmãos em casa estar ouvindo também. Boa noite, irmãos. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da tua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele o faz saltar como um bezerro. O Líbano e o Sirion como os bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside os dilúvios, como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Amém. Pedir novamente para os irmãos se colocarem em pé. Nós vamos estar cantando o hino Saudai o Nome de Jesus. Possamos estar louvando a Deus com bastante alegria esse hino, que é bastante conhecido da igreja. Vamos estar louvando a Deus com bastante entusiasmo para a honra e glória do Senhor Jesus. Ao Filho do bendito.
pastor tem a palavra para dar os avisos. Graça e paz, irmãos. Boa noite àqueles que ainda não cumprimentei nesta noite. A gente está evitando ficar um pouco na porta, são as novas determinações, a gente tem procurado cuidar de cada detalhe. E vocês já viram que sumiram algumas longarinas da igreja hoje, né? Tinha uma turma de manhã aqui, e o Samuca coordenou e essas longarinas subiram para dar mais espaço e dar mais afastamento, distanciamento, né? É o que temos no momento, né? Agravou-se a questão da Covid aqui em nossa cidade. Quem não sabe ainda dos relatórios, mas só na semana passada, entre segunda e sexta-feira, foram 101 casos novos de Covid aqui em Monte Sião. 6 pessoas estão hospitalizadas, mas devemos avisar que não há mais lugares em hospitais, nem em nenhum lugar na região. Então, só corredores de hospital, e isso é terrível. Então, a melhor coisa é nós não aglomerarmos, é nós cuidarmos um do outro, é nós abençoarmos um ao outro, né? Hoje, o senhor prefeito, José Pocai, entrou em contato com todos os pastores, hoje de manhã, e pediu para nós termos o cuidado redobrado com as pessoas da igreja. E eu precisei gravar lá um áudio no grupo dos pastores, para a gente pedir para os colegas apoiarem todas as decisões, para que as igrejas não sejam obrigadas a fechar, e aí dizer que é perseguição religiosa. Não é. Cuidados com as pessoas, né? Às vezes a gente tem que tomar umas atitudes mais drásticas, né? Tá, tem alguns irmãos que estão com a Covid, né? Vocês já sabem, agora não vamos falar porque está sendo transmitido, e isso evitamos falar em nomes. Mas a boa notícia hoje é por conta de alguns pedidos, de um pedido de oração específico que eu vinha fazendo no grupo da igreja e nos cultos da igreja, sobre a doutora Michele, lá de Presidente Prudente, a quem temos amizade, com os pais, com ela. Fiz o casamento dela alguns anos atrás. Ela tem um filhinho de 11 anos e um outro de 5. E ela está há quase 3 semanas entubada, e hoje, para a glória de Deus, o médico tirou a sedação, desentubou, que se chama extubar. E a Michele estava sentada, pediu o óculos dela, que ela usa óculos, né? E um paciente do lado passou mal e ela se dispôs a ajudar o paciente. Claro que não podia, o médico dela não ia deixar isso, mas aquele instinto de médica, né? Que mesmo estando ali, sabe que pode ser útil. Eu louvei a Deus, foi emocionante ouvir essa notícia, porque a gente tem perdido muitos amigos, e quando se vê uma conquista dessa, uma resposta dessa, eu só vejo, foi milagre. Aleluia, eu louvo a Deus por isso. Então, quem me conhece sabe que nesse momento a gente se emociona mesmo com tudo que Deus faz, né? E Deus faz perfeito, né? Mesmo que não fosse curada, Ele também é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória em qualquer situação. Glórias a Deus. Irmãos, nós temos mantido o gasofilácio ali, e os envelopes estão lá. Normalmente quem entrega é sempre o Enoque. O Enoque hoje está afastado, em função, ele teve contato com alguém que deu positivo à Covid, e o conselho entendeu que devia liberar hoje o Enoque de estar por aqui. O Enoque não está com a Covid. Acontece é que, por ele ser o zelador, ele está envolvido em tudo, é questão de bom senso. Não sabemos se vai ter ou não vai ter, vai esperar fazer um exame. Então, enquanto isso, o conselho entendeu que é melhor que o irmão assista em casa. Então, a vocês que estão em casa, que hoje já receberam os kits da ceia, muitos irmãos receberam o kit da ceia. Eu sei que 29 irmãos receberam o kit da ceia hoje.
Deus abençoe vocês. Daqui a pouco nós vamos celebrar e vocês vão celebrar em casa e nós aqui. E quem não recebeu o kit da ceia é porque nós não conseguimos chegar no lugar onde você está. Mas você deve ter preparado os elementos da ceia na sua casa e aí nós vamos celebrar, você vai celebrar em casa a ceia online. E um recado a todos os membros da igreja. Muito bem, eu vou pedir para colocar o nosso PowerPoint. Eu vou precisar mudar um pouquinho aqui de direção, tá? E tá, esse é uma decisão do Conselho da Igreja, tá, gente? Deixa eu ver se vai funcionar aqui. Convocação da Assembleia Extraordinária, dia 6 de junho de 2021. O que é uma Assembleia Extraordinária? É quando a igreja se reúne para votar um tema específico. Quais são os temas dessa Assembleia Extraordinária? Primeiro, eleição de 2 presbíteros ou presbíteras. Eleição de 8 diáconos ou diaconisas. Então, são 2 temas, 2 presbíteros ou presbíteras, ou 8 diáconos ou diaconisas. Como será essa eleição? De acordo com o nosso código e com a Constituição da Igreja, a nossa eleição se dará em 5 partes. Primeiro, dia 6 de abril, daqui a um mês, cada irmão pode indicar nomes, 2 nomes para presbíteros ou presbíteras e 8 nomes para diáconos e diaconisas. Então, vamos entrar, vai ter uma lista, você assina, já está acostumado a fazer isso, e vai ter uma célula, você pode indicar 2 nomes para presbítero ou presbítera e 8 nomes de diáconos e diaconisas. Tá. Até 10 de abril, a gente, sabendo do resultado, a gente consulta o nome dos indicados, tá? Tem que ter 10%, então se 100 membros vierem aqui e indicarem, a pessoa, para ser considerada, consultada, ela tem que ter 10 votos para ser consultada. Se 200 membros vierem aqui e indicarem, a pessoa terá que ter 20 votos para ser considerada indicada, tá bom? É como fazemos toda vez, né? E até 20 de maio nós vamos ter uma reunião de capacitação. Provavelmente ainda vai ser reunião pelo Zoom e tal, alguma coisa assim, a gente vai ter que entender que é uma reunião de capacitação. E dia 3 de junho é a eleição, que é a Assembleia propriamente. Aí vão estar na célula aqueles que foram indicados, que aceitaram, que passaram pela capacitação e que a igreja vai ter que escolher durante o dia inteiro, né? E no dia 13, nós vamos ter a ordenação e investidura dos que foram eleitos, 13 de junho. Então, está bem complicado. Quem está vencendo o mandato? Sempre me pergunto isso. Dos presbíteros que estão vencendo o mandato é o Juliano Espósito, que é o Zóio, que está em casa agora, e o Elias Soares, que está trabalhando agora. Tá, então são os 2 que estão vencendo o mandato dia 3 de junho. Tá. Diáconos que estão vencendo: Enoque, André, Lorival e Johnny. Diaconisas: Elza Farias, Damares Leite, Cátia Espósito, Raquel Mourão, Lúcia Beraldo, Wanda Oliveira e Vandinéia Andrade. São os oficiais que estão vencendo o mandato. Observem bem que nós temos 11 diáconos e diaconisas vencendo o mandato, mas nós só vamos eleger 8 desta vez. É uma estratégia que o Conselho está entendendo nesse momento, no meio da pandemia. Então, 8 diáconos ou diaconisas, fica a critério da igreja. Então, essa é a nossa orientação para a nossa Assembleia Extraordinária. Que Deus abençoe a todos. Hoje não teremos vídeo, vai ficar para a semana que vem, tá bom, gente? Deus abençoe. Pessoal da música. Novamente, pedir para os irmãos se colocarem em pé. Nós vamos estar louvando a Deus com mais 3 cânticos. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos a Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai.
talvez cantamos e talvez não pensamos no verdadeiro significado que a letra dessa música diz, que foi graças ao sacrifício de Jesus que hoje nós temos o livre acesso diante do Pai. Quando ao cantarmos essa canção, agradeça a Deus, reconheça que somente o sacrifício de Jesus foi suficiente para nos levar à presença do Pai. Nessa próxima canção, faz um bom tempo que não cantamos, fala: quero louvar-te sempre mais e mais, quero louvar-te, buscar o teu poder, tua graça conhecer, quero louvar-te. Nós vamos fazer da seguinte forma, até eu esqueci de fazer de manhã, até me cobraram, vamos fazer de noite? Vamos. Tem 3 estrofes, a primeira estrofe quem vai cantar vai ser essa fileira do lado esquerdo, vai cantar lá: quero louvar-te sempre mais e mais. Aí o refrão todo mundo vai cantar junto. Aqui no meio, como tem pouca gente, essas 2 filas vai cantar: quero amar-te, sempre mais e mais. O refrão todo mundo canta, todo mundo junto. E a última fila vai ter que soltar a voz, aí que tem pouca gente, vai cantar: quero servir-te, sempre mais e mais. Vamos ver se vai ficar legal essa dinâmica nessa música. Soltem suas vozes, vão estar louvando a Deus com bastante alegria, com bastante entusiasmo também.
Todos juntos. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero amar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu poder, tua graça conhecer. Quero servir-te. Solta a voz. As aves do céu cantam para ti. As feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus. Ficou muito bom. Glórias seja dado a Deus. Vamos mais vezes fazer dessa forma, hein? Gostei. Foi muito agradável, que Deus seja honrado. E nessa última canção fala que como é precioso a gente ser considerado amigo de Deus, né? É muito bom ter amigos, mas melhor ainda é ter o único amigo que é Deus nas nossas vidas. A Ele que podemos confiar, a Ele podemos contar os nossos segredos, aquilo que talvez passa no nosso coração. Talvez não temos coragem de falar, talvez até para nossa família ou para um amigo próximo, mas para Deus, Ele está sempre ouvindo, está sempre atendendo os nossos corações. Como eu disse no início, não sei da forma que você chegou neste lugar, quantas dificuldades você tem enfrentado, mas confie nesse amigo chamado Deus, porque não existe nada melhor do que ser chamado amigo de Deus. Por sermos chamados amigos de Deus, por sermos escolhidos como povo, ó Pai, separado para proclamar as Tuas verdades, ó Deus. Nós Te agradecemos, ó Pai, nós Te agradecemos porque só o Senhor é santo, só o Senhor é digno de toda a honra, de todo o louvor. Tudo que nós fizemos aqui, ó Pai, seja em ação, seja na nossa voz, nossos instrumentos, ó Pai, o Senhor possa estar aceitando, ó Pai, a nossa adoração, que é do nosso coração. Abençoa cada irmão, ó Deus, aqueles que estão nos assistindo também, que a Tua palavra possa estar alcançando também essas vidas. Nesse momento que nós vamos estar
diante da mesa do Senhor, ó Pai, que o Senhor também fale conosco, possamos estar lembrando do sacrifício vivo que o Teu Filho Jesus derramou ali na cruz do Calvário por cada um de nós. Nós Te agradecemos, ó Pai, no nome precioso de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Deus abençoe a cada um. Nós vamos agora celebrar a mesa e a ceia do Senhor, que não é a ceia ou a mesa presbiteriana. Pedir para o presbítero Eduardo, Edinho e Altair para colocarem as luvas lá para poder me ajudar na celebração. Esta mesa é do Senhor, não é minha. Participam desta mesa todos os irmãos que são membros desta igreja ou de qualquer igreja cristã. Participam desta mesa os irmãos que estão em casa também, talvez espalhados por vários lugares do Brasil, e prepararam os elementos da ceia em sua casa, porque discernem o corpo e o sangue. Todos são convidados a participar desta celebração. Todos são convidados a olhar para o Senhor Jesus e compreender o grande amor do Senhor. E é isso que nós fazemos. Crianças são convidadas, adultos são convidados, todos são convidados à mesa do Senhor. Nós vamos orar, e nessa oração não faremos nenhuma oração de transformação, não vai virar carne nem sangue. Eles simbolizam o corpo partido e o sangue derramado lá na cruz pelos nossos pecados. Pai, nós queremos nos aproximar desta mesa. Estamos conscientes do grande significado que ela nos traz. Ó amor de Deus, ó sangue derramado em nossa vida. Aleluia, Senhor. Nos sentimos amados com amor eterno, no extremo do amor, a ponto de dar a sua vida pelos nossos pecados. Assim olhamos para esses elementos, ó Pai, e olhamos para dentro de nós mesmos e reconhecemos que não merecíamos esse grande amor, mas celebramos esse grande amor porque o Senhor nos deu pela sua tão bondosa e infinita graça. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor a Ti, em nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus, na noite que Ele foi traído, quis participar de uma celebração da Páscoa. Naquela noite, era a noite da traição, era a noite da entrega. E Ele reuniu os discípulos, cantaram hinos como tantos hinos nós cantamos aqui. Ele tomou o pão, Ele deu graças, Ele partiu o pão e disse: comei dele todos, isto é o meu corpo que é partido por vós. Da mesma maneira, depois que eles comeram o pão, Ele tomou o cálice e disse: é o cálice do Novo Testamento, da nova aliança do meu sangue que é derramado por vós. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Cada vez que vos reunirdes e comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, como filhos de Deus, nós lembramos o grande amor lá na cruz. Todos são convidados a participar. Você vai receber os elementos, os presbíteros entregam, você vai já participar dos elementos, o pão e o suco, e você pode deixar no banco que está marcado aí com as fitas amarelas. Depois a gente recolhe, não tem problema. Os presbíteros poderão se aproximar e pegar os elementos da ceia para levar
Senhor, te louvamos, porque lembramos o quanto somos amados do Senhor. Que o Senhor confirme a bênção desta celebração em cada coração. Tua bênção daqueles que celebraram em casa. Tua bênção sobre aqueles que celebraram aqui. Tua bênção sobre aqueles que celebraram pela manhã. A tua bênção sobre o povo que crê nesse grande amor, que se renova por essa lembrança. Agora, Senhor, nos curvamos diante de tua palavra para receber essa palavra do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, santas. Deus abençoe, os irmãos podem assentar-se. Quando eu posso tirar a máscara para ministrar a palavra, desde que não esteja ninguém perto de mim. Então, hoje de manhã eu fiz isso, vim com a máscara para o púlpito, aí não dá fôlego para a gente ministrar assim. Muito bem. O tema da palavra que eu quero conversar com os irmãos essa noite, vivendo em apatia espiritual. É isso mesmo, vivendo em apatia espiritual. Tá, algumas semanas atrás, eu iniciei uma série de palavras sobre as 7 cartas de Jesus às igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse. E falei sobre Éfeso, no capítulo 2 de Apocalipse 2, 1 a 7, um convite à restauração. Depois eu falei sobre Esmirna, em 2, 8 a 11, aprendendo a viver em meio à dificuldade. E a terceira palavra foi mantendo-se firme diante de pressões, a igreja de Pérgamo. E 4 lugar foi a semana passada, eu ministrei a palavra arrependimento, caminho para o reavivamento. Tá. Quando eu iniciei essa série de mensagens, não era para ser uma série, era apenas um sermão qualquer, um sermão isolado, mas aí resolvi fazer uma série estudando os textos e tal, e chamei essa série de Turismo na Ásia Menor. Então aqui alguns já assistiram, já participaram das mensagens, e teve gente que participou 2 vezes, tanto de manhã quanto à noite, e ainda depois acompanhou online na transmissão que está lá no Facebook e no YouTube, né? Bom, quando João escreveu essas cartas, ele estava exilado da ilha de Patmos, em perseguição do Império Romano. Ele tem a visão para escrever esse livro profético e começa anunciando para essas 7 igrejas, que são todas da Ásia Menor. Aliás, todas essas cidades hoje praticamente pertence à Turquia. Então é uma região que hoje está ligada à Turquia. Muito bem. Uma das coisas que fica claro é que Jesus conhece as igrejas especialmente e particularmente. Tá, então o tema da palavra de hoje, para compartilhar, está no capítulo 3 de Apocalipse. Se você não está com a Bíblia, mas está com o aplicativo, pode abrir que é a Bíblia do mesmo jeito, tá? Se você não tem nem a Bíblia, nem um aplicativo no seu celular, pode baixar uma Bíblia aí no seu celular, que vale a pena, você pode ler em qualquer lugar. O povo pode não esquecer até de comer, mas não esquece de carregar o celular, né? Então a Bíblia está lá, né? Então não tem problema, você que está em casa com sua Bíblia, alimentos da palavra da verdade. Apocalipse 3, de 1 a 6, diz o seguinte: ao anjo da igreja em Sardes, escreve:
Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sarde, umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Louvado seja o Senhor. Vivendo em apatia espiritual. Quando eu estava preparando, eu pensei o que nós vamos aplicar. Porque a gente começa a estudar o texto e começa a surgir novidades sobre o texto. Agora, uma coisa é você investigar o texto no seu contexto e depois viver isto nos dias de hoje, aplicar para a vida da gente. Então eu queria dar 2 definições para os irmãos, para que a gente possa caminhar nessa aventura de ser ministrado pelo Espírito Santo na palavra de Deus. A primeira definição vem da língua portuguesa, é uma semântica, então uma definição de uma palavra. A palavra apatia quer dizer o estado de alma não suscetível de comoção ou interesse. Insensibilidade, e outra possibilidade de conceito da palavra apatia é indiferença. Muito bem, na psicologia, sentir-se indiferente ou sem emoção, muitas vezes é um sinal da depressão. Tá. Dado esses 2 conceitos, tanto da língua portuguesa quanto da psicologia, nós podemos pensar o tema de uma apatia espiritual com base na situação vivida pelos cristãos que estavam em Sardes. Muito bem. Eu quero falar um pouquinho sobre essa cidade de Sardes, para você compreender, já que é turismo na Ásia Menor, eu vou convidar vocês a visitarem comigo a Ásia Menor. Tentem imaginar. Primeiramente, um povo chamado, os lídios, há muitos anos, cerca de 450 anos antes de Cristo, eles construíram essa cidade. Começou assim: os lídios descobriram que havia minas de ouro, diamantes, pedras preciosas, prata, tudo naquela região. Eles construíram e já pensaram: ladrão vem aqui. Então eles construíram numa estradinha entre 2 montanhas, e lá no alto eles colocaram a cidade bem escondida para que ninguém chegasse lá. Caso chegasse alguém lá, eles matariam a pessoa antes dela chegar na cidade. Então eles ficaram ricos, os lídios. Acontece que nem tudo é perfeito. E quando um rei persa chamado Ciro o Grande descobriu isso, e isso já fazia 200 anos que eles estavam lá e tal, os lídios, então, disseram: vamos tomar aquele negócio lá. E aí ele manda o seu exército, mas ele disse: mas tem uma estrada estreitinha lá, vocês vão tentar subir pelas montanhas por trás para pegar eles de surpresa. E eles vieram, atacaram e tomaram a cidade, mataram muita gente, e ali fizeram uma cidade persa. Então os lídios já ficaram de lado. Passaram os anos, o tempo foi passando, depois que os persas já estavam lá,
E aí eles resolveram trazer a cidade um pouco mais para baixo, deixaram lá para cima as minas, a produção de ouro, pedras preciosas e prata, e trouxeram a cidade mais próximo a um rio que havia por ali, por causa de água. Mas no ano 334 a.C., Alexandre o Grande, um grego, invadiu a cidade, tomou a cidade e transformou a cidade numa cidade grega. É isso mesmo. Não muito tempo depois, Antíoco o Grande, um seleucida da Síria, invadiu e tomou a cidade de novo. Muita gente interessada no ouro, na prata e nas pedras preciosas produzidas ali, era muito dinheiro que circulava. Então, para vocês terem uma ideia, os lídios, quando formaram a cidade, foram os primeiros a cunharem moedas de ouro. Como eu sou colecionador de moedas, eu gostaria de ter uma moeda dos lídios daquela época. Impossível de achar, né? Mas era um negócio muito louco. Eles investiram em cunhar moedas de ouro e de prata. Bom, não demorou muito tempo, o Império Romano assumiu, e quando os cristãos chegaram a Sardes, alguns se converteram, o que aconteceu? Quem estava dominando era o Império Romano. Então, Sardes teve toda essa história de domínio, de vitória e derrota, mas sempre com muito pedra preciosa, com muito ouro, com muita prata e com muita riqueza. Então, era um pessoal bem abastado. Uma vida tranquila em termos financeiros, em termos econômicos. E como se não bastasse, eles também, além das guerras, enfrentaram vários terremotos, e a cidade foi completamente destruída pelos terremotos. No entanto, eles levantavam o Sardes, por quê? Por causa das pedras preciosas e do ouro que havia por ali por perto. Então sempre alguém ia reerguer. Hoje é uma pequena cidade, não tem mais ouro, nem prata, nem nada, nem pedra preciosa, acabou tudo e pertence à Turquia. Mas o que eu quero lembrar é que a palavra Sardes significa remanescente, aquele que sobreviveu a todas as tragédias ao longo do tempo. Então, por isso esse nome Sardes. Não havia grandes problemas ali, porque no condomínio do Império Romano, a cidade era próspera, então o Império Romano não perseguia, não havia perseguição de judeus, os cristãos estavam bem ali e negociavam. Eles produziam também um tecido de lã e eles se vestiam muito bem. As melhores roupas eram do povo de Sardes, e as melhores riquezas e os grandes capitais eram de Sardes. A vida por cima da carniça, que era o povo de Sardes. Mas o que aprendemos com essa turma, com essa galera de Sardes? Eu quero, como eu chamei esta palavra, vivendo em apatia espiritual, eu quero aplicar isso à vida da gente. Porque o que é apático espiritual precisa compreender que nada podemos esconder de Deus. Eles viviam bem vestidos, eles comiam do bom e do melhor, eles tinham dinheiro para tudo, faziam viagens internacionais, eles conseguiam viver de uma maneira especial. Mas a vida espiritual destes irmãos de Sardes estava como um fio de cabelo. Vivia uma vida espiritual na superficialidade da fé. Olha como diz, o que o apático espiritual precisa compreender é que nada podemos esconder do Senhor, como diz o texto. Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Aí todo mundo já pensa, puxa, Deus entende de ouro, de prata, de roupa bonita, Deus entende de pedras preciosas, Deus entende disso tudo. Deus não se referia à aparência deles, mas Deus se referia ao coração.
olha, observem bem, diz que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. 7 é a totalidade da perfeição divina. Diante do trono de Deus, lá em Apocalipse 4:5, ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Os 7 olhos do Cordeiro são 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra, em Apocalipse 5:6. Deus sabe tudo e vê tudo. Em Provérbios 15:3 diz o seguinte: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Você pensa que você escapa? Deus está de olho em cada um de nós. Salmo 36, ou 33, versículo 15, versículo 13 ao versículo 15, diz o seguinte: Ele conhece perfeitamente o nosso coração e as nossas obras, Ele se preocupa conosco. O Senhor dos céus vê todos os filhos do homem, do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles e que contempla todas as suas obras. Aleluia. Deus não está como um policial onipresente, mas Ele olha para a gente e Ele olha intensamente, com uma ultrassonografia da nossa vida. Louvado seja Deus. Deus sabe das obras dos homens. Os homens podem esconder as suas obras uns dos outros, mas não podem esconder de Deus. O povo de Sardes entendia que podiam esconder de todo mundo. Viviam uma vida boa, uma vida, no linguajar popular, por cima da carniça. No entanto, viviam uma vida espiritual miserável, uma vida espiritual medíocre, uma vida espiritual ensimesmados, orgulhosos de suas conquistas, de suas riquezas, de seu status quo. E ainda Hebreus capítulo 4:13 diz assim: E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar conta de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Então, só para a gente voltar um pouquinho, o que é apático espiritual precisa compreender que nada se pode esconder de Deus. O apático, muitas vezes, ele se acostuma com o ritualismo da igreja, com o ritualismo da celebração, com a maneira de levantar a mão, de celebrar a ceia, ou de orar, ou de ler a Bíblia. O apático, ele se acostuma a tudo que é periférico. E ele esquece de um coração contrito e um espírito quebrantado diante de Deus. Vamos para diante. O que vive apático, vive de aparência. Aí eu vou pensar, você tem fama de estar vivo, é lá no versículo 1 e 2, mas você está morto. Esteja atento, fortaleça o que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Aos olhos dos homens. Você que está recebendo a mensagem, está passando uma carreata por aqui, é um buzinaço. Eu imagino que é um determinado time de futebol que ganhou e sua torcida está por aí, buzinando. Deve ser, vai acalmar. Aos olhos dos homens, Sardes parecia ser uma igreja bem ativa e viva, mas à vista de Deus, ela estava morta. Havia muita atividade, havia muito movimento, dia e noite, mas os cristãos estavam ali em termos de aparência. Amados, Deus não quer um cristianismo nominal, um cristianismo de fachada. Ele quer uma igreja
e ele quer um cristianismo, um cristão cheio do Espírito Santo e do poder espiritual. No versículo 2 ele diz: seja atento e vigilante. A cidade já tinha sido tomada algumas vezes, e ou por ladrões, ou por conquistadores que chegavam, e eles sempre estavam tranquilos, e de repente, quanto mais tranquilo, de repente acontecia alguma coisa, alguma tragédia, eles já, ou um terremoto, ou alguma coisa, ou o invasor, e tomava muitas coisas deles. Tanto é que ele disse: ser vigilante. Frequentemente nós julgamos as pessoas pela aparência, dizemos: esse é um bom crente, ou esse é um bom cristão porque se veste assim ou assado. Nós vivemos aqui um momento em nossa igreja, e até algumas pessoas já comentaram o fato de a gente transmitir os cultos. Às vezes aparece alguém de bermuda, e alguém sempre me questiona assim: pastor, na sua igreja não se usa paletó, as pessoas não são obrigadas a estarem vestidas de uma maneira? Bom, eu não me preocupo com isso, eu me preocupo que as pessoas tenham uma vida cristã trabalhadas pelo Espírito Santo. Eu me preocupo que as pessoas tenham uma vida no altar, uma vida íntegra com Deus. Eu me preocupo que as pessoas não vivam só de aparência, mas vivam no poder do Espírito Santo, vivam cheias do Espírito Santo. É esta a minha grande preocupação. Alguns anos atrás eu vi uma igreja, os garotos da igreja pintaram os cabelos, e alguns pais ficaram muito irados com aquilo, e eu dizia: mas eles estão crentes, eles estão, só que eram adolescentes que estavam vivendo aquela fase de chamar atenção, então pinta o cabelo de alguma coisa, de alguma cor diferente, e os pais ficavam irados com aquilo. Alguns diziam: esse não é mais meu filho ou minha filha, porque fez isso. E eu me recordo de uma vez, alguns anos atrás, um rapaz muito brincalhão chegou para mim, e ele tinha cortado o cabelo de moicano, daqui até aqui, então aquilo careca aqui, e eu olhei para ele assim: o que você fez? Ele falou: pastor, é que tem aquele cara lá do salão, ele está cortando, naquela época, ele está cortando a R$1,99, mas eu só tinha R$1,50, então o que ele fez foi isso, cortou de um lado e cortou de outro. E era casado. Pensa que a esposa estava brava com ele, porque ele fez uma barbaridade dessa. Pensa, um cara adulto, com cabelo, aquele negócio assim alto, um adulto. Ele fez de brincadeira, depois ele arrancou aquilo lá, né? Mas era uma brincadeira, nada que ele tivesse uns 50 e o cara cobrou em 99 e ele só tinha uns 50, então o que deu para fazer foi isso, né? Nós olhamos para uma pessoa dessa e dizemos: não tem jeito, porque nós olhamos para a aparência. Sabe, uma vez, e a Bíblia conta, lá em 1 Samuel capítulo 16, Deus chamou, porque Deus estava muito decepcionado com Saul, e Deus tinha rejeitado Saul, e disse para Samuel: Samuel, você vai na casa de Jessé e vai lá ungir um rei para mim. Tem lá um filho de Jessé que vai ser o rei de Israel futuro, mas é você que vai ungir. E Samuel foi lá. Quando o profeta chegava assim na casa de alguém, o pessoal pensava: aí vem bronca, aí vem coisa, né? Tanto que Jessé perguntou: é de paz a sua visita? Ele falou: é de paz, então nós vamos fazer um banquete e tal. Ele disse: eu vim aqui porque Deus mandou eu ungir um rei para Israel entre teus filhos. Jessé ficou assustado com aquilo e disse: me mostra os teus filhos. Então veio Eliabe, filho mais velho, cara alto, bonito, guerreiro, abdômen tanquinho, né, para a mulherada suspirar, né? E Samuel já se empolgou, pegou o chifre e olhou com o azeite para ungir. E Deus falou para ele: sabe, Samuel, eu não vejo como vocês veem. Eu não vejo a aparência, nem a estatura do ser humano, do homem. Eu rejeitei Eliabe.
Então veio Aminadab, veio os outros filhos de Jessé, passou todo mundo lá. E Deus disse: não é nenhum desses. Todos esses eram soldados, todos esses eram homens aptos para a guerra, seriam bons guerreiros e bons líderes para o povo de Israel. Então Jessé entendeu que esse poderia ser um deles. Então havia um banquete, então vamos comer, porque não é nenhum desses filhos. Então Samuel pergunta: e aí? Não tem mais filho? Deus mandou eu vir aqui ungir um rei. Os guerreiros são esses. Mas tem um garoto que está lá cuidando, enquanto nós estamos aqui, ele está lá cuidando das ovelhas. Nós temos as ovelhas aí e tal. E Samuel disse: pois é, Jessé, ninguém come sem que ele chegue. Aí ele manda alguém chamar, e vem Davi lá, provavelmente sujo de cuidar das ovelhas. Era um garoto que não vinha com uma espada como os demais, que eram soldados, veio com um estilingue, uma funda, que era o que ele usava para espantar lobos e animais e até assaltantes de ovelha. Mas quando ele entrou, Deus disse: unge esse aí, é ele o meu escolhido. E sabe por que eu estou dizendo isso para você, contando essa história? Você que está em casa também deve compreender. Porque um apático espiritual, ele olha para a aparência da pessoa. Quem tem o Espírito do Senhor, olha para a pessoa como um todo. Deus olha para o nosso coração. E Davi foi ungido naquele momento. Ele levou muitos anos para assumir como rei. Mas o Espírito Santo se apoderou dele. E a partir daí, tudo o que ele fazia era no poder do Espírito Santo. A hora que ele vacilou, ele pecou. É uma outra história aí. Um apático espiritual vive de aparência. Ele põe a Bíblia no peito, a Bíblia debaixo do braço, ele pode até dizer paz do Senhor, ele pode dizer ser bonito, ser atraente, mas se ele não tem uma vida no altar, ele não tem uma vida espiritual legal. Em Sardes havia muita gente que vivia de aparência. Você tem fama de que está vivo, mas está morto, porque Deus olhava para o coração dessa galera. A Bíblia conta a história de um outro sujeito, um sujeito muito bonito, chamado Absalão. Luísa, Absalão, se você conhecesse Absalão, você apaixonava na hora. Porque o cara era, olha, quem não está vendo a Luísa, quem está em casa, a Luísa é uma adolescente, filha do presbítero Samuca, que está me olhando ali já assustado. Mas se a Luísa olhasse, ou a Isadora também, né, que é filha do Altair, né, olhasse para Absalão, eu vou dizer para vocês, olha, homens, era uma coisa terrível, porque Absalão, a Bíblia diz que ele era bonito da planta dos pés. Olha, Júnior, você não casava não, se Absalão tivesse aqui, viu? Você perde o casamento, viu? Claro, o cara era bonito desde o fio do cabelo até a planta do pé. Juliano, para você ter uma ideia, ele era uma espécie de Rodrigo Hilbert da época. Vocês têm raiva desse cara, não tem? O cara consegue ser bonito, talentoso na cozinha. Ele vai pescar um peixe, ele faz tudo ali para fritar o peixe depois. Ele vai assar um pão, ele faz um forno. A filha nasce, ele faz o berço. Ele cozinha tudo, deixa a mulherada encantada com ele. Ei, Altair, eu garanto que... E como se não bastasse, Altair, esse camarada faz crochê. E ganha muito dinheiro fazendo propaganda, fazendo crochê. Odeio esse cara. Estou brincando, viu, gente? Absalão era mais ou menos assim, talentoso,
boa lábia, tanto que conquistou as esposas do pai dele, as concubinas. Boa lábia, muito talentoso, que fazia um bom discurso. Quando eu for rei, eu vou julgar a favor de vocês. E beijava as pessoas na porta do palácio. Mas era um péssimo caráter. A mulherada olhava para ele e dizia, suspirava, puxa vida, que partidão esse. Então fica com Júnior, tá? Você casa com ele mesmo, tá? Absalão não servia para você. Não cai nessa, tá, Luísa? Nem Isadora, nem Larissa. Absalão tentou matar o pai. Matou um irmão. Levou 2 anos planejando a morte do irmão de vingança. E morreu pendurado num carvalho. Porque as pessoas olhavam e disseram, um homem muito bonito, muito talentoso. Mas o coração dele não era íntegro com Deus. A mesma coisa acontecia em Sardes. Por isso o Espírito diz a Sardes, vigie, vigie. Mateus 26, 41 ainda diz, vigie e ore, porque para que não caia em tentação. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus dizendo para os discípulos, estejam alerta e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. É 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. O problema de Sardes não era a ausência de obras, o problema de Sardes era a falta de integridade. O problema de Sardes não era a falta de ativismo ou de atividade religiosa. O problema de Sardes era a falta de coração ao Senhor. O que vive apático deve recordar o que Deus já fez. Lembra-te, portanto, do que você recebeu e ouviu. A cidade foi gloriosa no passado, teve muita riqueza e sempre estava produzindo muita riqueza, uma cidade estratégica, todo mundo queria invadir, todo mundo queria, você sempre teve muito, mas agora eu olho para você e digo, você já contou o que Deus fez na sua vida, ou você está sempre contando o resultado dos que morrem, mas não conta os resultados dos que são curados, como muita gente faz? Dos 7 milhões de curados que o Senhor curou, eu lamento que 265 mil pessoas foram ceifadas nessa pandemia no nosso país. E eu rogo que Deus conforte e console. Mas eu também louvo a Deus pelos milhares e milhares que são curados. Que a gente nunca acredita a Deus e foi Ele que fez isso. Você recebeu tantas bênçãos. Eu aprendi quando criança um hino, que é um hino maravilhoso. Mas é um hino que tem uma letra muito esquisita, porque ele é antigo, faz parte da história da nossa igreja. Diz assim, olha, se dá vida às vagas procelosas são... Parece meio esquisito esse negócio, mas vagas procelosas são ondas gigantes. Quem nasceu no mar sabe disso, que são as mais perigosas. Ondas gigantes, as tsunamis, e algumas chegam a atingir 30 metros, então você enfrenta a tempestade, então olhe para Deus, e o hino diz, quantas bênçãos, diz, e quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e ficarás surpreso quanto Deus já fez. Então, o que Sardes é convidado por Jesus é para contar, lembra-te do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te.
Vejam o que o Espírito está falando a esta igreja, e é o mesmo que está falando a nós nos dias de hoje. Conta as bênçãos, olha o que Deus já fez, olha o que Ele está fazendo, olha, mesmo diante de estarmos usando máscara, mesmo de estar diante do fato de termos que levar as longarinas lá para cima, separar mais bancos, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante de irmãos que estão com a Covid, mesmo diante de tantas situações de perdas e de derrotas, nós cremos no poder do Senhor, e Ele vai fazer, porque Ele tem a história na sua mão, Ele tem o mundo na sua mão, e Ele já fez e Ele continua fazendo, e nós dependemos da ação de Deus. Aleluia, o Senhor está ativo e é poderoso. E sabe o que diz lá em Efésios capítulo 3, versículo 20? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou mesmo pensamos. Aleluia. Deus continua fazendo. Segundo Pedro, capítulo 1, versículos 8 e 9, diz assim: porque se essas qualidades existirem, estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes, improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo da purificação dos seus antigos pecados. Deus já fez tanta coisa por você. Por último, para mudar, é necessário retornar à obediência, ao arrependimento. Como diz o texto, arrepende e obedeça. Não é suficiente só ouvirmos, recebermos, precisamos praticar a palavra de Deus, obedecer a palavra do Senhor. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8, diz: Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Acontece que a pessoa apática espiritualmente, ela se fecha para a vontade de Deus. E para relembrar o texto que nós já citamos, sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, o Senhor não despreza jamais. Aleluia. E finalmente, nós seremos alvos das promessas de Deus. Aqueles que se mantêm fiéis, diz aqui o texto, que eles serão vestidos de branco. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. É uma alusão ao tecido que era usado muito lá naquela época. Lã branca, de sardes. Vestes brancas representam a justiça do Senhor. Lá no capítulo 19 de Apocalipse ainda tem uma referência, versículo 8. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. E o linho fino e brilhante e puro são os atos justos e santos, feitos no Senhor. Seus nomes não serão apagados do livro da vida. Sardes já estava acostumada. Chegava um grupo, matava um monte, vinha um monte de fora, e ali ficavam anos, começavam a se ambientar, e depois vinha outra invasão, ou um terremoto, morria um monte de gente. Eles estavam acostumados a perdas e às tragédias. Lá em Apocalipse 21, 27 diz assim: nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aquele cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluia. O processo de morte de uma igreja pode acontecer lentamente, quando as pessoas não estão nem aí com a vida espiritual.
quando as pessoas se sentem apáticas em relação às coisas de Deus, não oram, não buscam o Senhor, não buscam crescimento, não leem a palavra de Deus. Antigamente eles diziam: eu não tenho a Bíblia em casa. Hoje é impossível uma casa não ter uma Bíblia. Não tente esconder nada do Senhor, seja transparente. Não viva uma vida de aparência, um cristianismo apático, um cristianismo letárgico, um cristianismo feito de ritualismo e não de vida no altar. E volte à obediência e receba as promessas de Deus. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. E nesse momento nós temos mais uma música e logo após nós vamos reagir à palavra de Deus, orar.
Louvado seja Deus. Vamos orar, irmãos. Quero que a gente ore nesse momento. Vamos orar pelas pessoas que estão com a Covid, né? Vamos orar pelas pessoas que precisam. Como? Volta aí, tá lembrando. Rapaz, tem um vizinho meu de terra ali, rapaz, do Piauí, comedor de capote. Não, eu gosto. Galinha da Angola, né? Tá aí, tá nos visitando, ele veio do Piauí, tá morando em Monte Sião. Pega lá um kit para dar de lembrança pro Fabrício. Deus abençoe, que Deus lhe dê sabedoria nesse momento. Vai chegar o frio aí, que nem lá no Piauí tem aquele frio, né? Deus abençoe, viu, irmão? Vamos orar? Vamos orar nesse momento. Vamos agradecer pela melhora da Michele. Eu fico contente, empolgado. Vamos orar pelos nossos irmãos que estão com a Covid. Vamos orar pela dona Terezinha. Vamos orar pelo Otávio. Otávio é filho da Renata e do Alex. E ele amanhã vai fazer um exame que vai precisar de anestesia. A Renata e o Alex estão preocupados com o Otávio. Ele tem 3 anos, né? É isso mesmo? 3 anos, né? Sobrinho de vocês, né? O Otávio, né? E vamos orar pelo Otávio? Senhor, no nome de Jesus, eu te agradeço pela palavra. Se alguém está vivendo uma vida espiritual apática, em nome de Jesus, ministra, Senhor Deus, a renovação, a restauração, que o Teu Espírito Santo fale aos corações, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, nesse momento, Pai, nós queremos entregar a cada irmão que aqui esteve, aqueles que estão em casa, que estão ansiosos para se juntar a nós, que o Senhor dê paciência, entra com a providência da vacina, em nome de Jesus, e aqueles que estão com a Covid, ó Pai, abençoa, dá paciência para esperar o tempo certo, em nome de Jesus. Nós oramos pelos nossos irmãos Tati, Zóio, nós oramos pelo Kaique, nós oramos pelo Fernando, a Cássia, o Caio, nós oramos, Senhor Deus, pelo Leander, e nós oramos também pelo Leandro, Pai, em nome de Jesus, e a sua família, em nome de Jesus, e aquelas pessoas que estão nos hospitais, recupera. Eu oro e eu te agradeço especialmente pela recuperação da Michele, ó Pai, porque eu sei que ali houve um milagre, o Senhor agindo. Continue, Senhor, a restaurar, e até que ela possa estar com seu esposo, com seus filhos, com seus pais, com seus amigos e pacientes, em nome de Jesus. Em nome de Jesus também eu quero colocar nesse momento o Otávio. Vai com o Otávio, vai com a Renata, vai com o Alex, ali fazer aquele exame, ó Pai. Entra com a tua providência, em nome de Jesus, e cuida da saúde dessa criança, em nome de Jesus. Eu rogo agora pela dona Terezinha, que vai fazer essa cirurgia amanhã, que o Senhor vá à frente, preparando todas as coisas e cuidando de cada detalhe da sua serva, em nome de Jesus. Ó Deus amado, eu clamo a Ti, em nome de Jesus. Amém. E que o Senhor nos abençoe, e que o Senhor nos guarde, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que faça resplandecer seu rosto sobre nós, que o Senhor nos acompanhe, que o Senhor nos dê a paz hoje até que Jesus Cristo venha. Amém. A Ele a glória. Aleluia. Lembrando que se alguém quiser pegar o kit da ceia para levar para alguém, temos kit disponível. Pedi para o Altair levar para a dona Terezinha o kit da ceia. Aí já entrega amanhã. Pode deixar na geladeira e entregar amanhã na hora que sair. E quem quiser pode pegar lá.
só quero te te amo. Eu só quero.